minha mãe tinha 14 anos em 1986 quando isso aconteceu. Ela morava na China na época com seus pais e seu irmão mais novo. Era pleno inverno quando isso ocorreu, e a temperatura despencou para abaixo de zero. A neve caía em camadas espessas sobre o chão. Era por volta das 22 horas quando minha mãe terminou suas aulas, e nesse momento já estava escuro. Vale ressaltar que na China é normal para os jovens estudantes irem para casa sozinhos, sem a presença de um pai ou responsável. Cerca de 10 minutos depois de descer do ônibus, ela começou a caminhar por este antigo mercado para chegar ao seu apartamento. O mercado estava completamente silencioso e deserto a essa hora da noite. Também não havia postes de luz ao redor, então era difícil para minha mãe ver adequadamente onde estava indo. Mas ela já havia percorrido esta rota várias vezes antes, então estava familiarizada e sabia o caminho de volta para casa. Minha mãe tinha essa sensação de que alguém estava espreitando na escuridão do mercado. Ela tentou ignorar, mas a apreensão persistia. Ela continuava ouvindo o som de seus pés afundando na neve branca, mas de repente ela parou e, ao fazer isso, pôde ouvir um segundo par de pés afundando a neve atrás dela. Minha mãe entrou em pânico, mas continuou seguindo em frente e fingiu que não tinha ouvido nada. Ela pensou que poderia ser outro estudante indo embora para suas acomodações. Essa ideia fazia sentido, mas não a impediu de andar mais rápido, e ela começou a aumentar o ritmo. A neve quebrada atrás dela também começou a se acelerar. Minha mãe não aguentou mais o medo e começou a correr, mas a neve espessa dificultava sua fuga rápida. Ela também deu uma olhada rápida para trás. Foi recebida pela silhueta de um homem alto a apenas alguns metros de distância e se aproximando. O homem não parecia estar usando um casaco, apesar da temperatura congelante. A falta de postes de luz dificultava para minha mãe ver qualquer outra coisa. No entanto, isso não foi o que mais assustou minha mãe. Ela foi eventualmente perseguida para uma área iluminada por uma luz fraca montada no lado de uma barraca de mercadorias. Quando olhou para trás, conseguiu ver que seu perseguidor estava carregando uma grande prancha na mão. Agora petrificada, ela continuou a correr e se recusou a olhar para trás novamente. De repente, ela avistou a luz de um poste que estava situado em uma pequena rua. Felizmente, naquela noite, havia um jovem casal caminhando em sua direção. Com sua última energia, minha mãe correu até eles e desabou. Minha mãe estava em histeria quando eles perguntaram o que estava errado. Ela explicou o que aconteceu, mas, nesse momento, o estranho havia desaparecido. O casal com quem minha mãe se encontrou morava no mesmo prédio de apartamentos que ela e era familiarizado com seu pai. Eles a acompanharam de volta para casa e contaram ao meu avô onde a encontraram. Depois que o casal saiu, minha mãe não conseguia parar de chorar de choque e medo. A partir daquele momento, meu avô a encontraria no ponto de ônibus onde ela descia, e eles voltariam para casa juntos. Minha mãe nunca descobriu quem foi seu agressor, e felizmente nunca teve outro encontro com ele novamente. No verão de 2017, meu namorado e eu estávamos visitando minha família antes de meu irmão começar o ensino médio naquele agosto. Meus pais estavam assistindo TV em seu quarto, eu estava trabalhando em algumas tarefas da escola, e meu irmão e namorado estavam jogando videogame no quarto ao lado. Eles foram gentis o suficiente para manter o volume baixo para que eu pudesse me concentrar no meu ensaio. Por volta das 20h30, de repente lembrei que precisava colocar gasolina no meu carro. Terminando o último parágrafo do meu ensaio, liguei para meus pais para avisar que estaria fora por alguns minutos, mas que voltaria imediatamente. O posto de gasolina ficava a cerca de 10 minutos da minha casa, então estaria de volta em cerca de 20 minutos. Peguei minhas chaves, dei um beijo de despedida no meu namorado e saí sem dizer mais nada. Depois de 10 minutos dirigindo, cheguei ao posto de gasolina e parei na bomba mais próxima. Enquanto começava a abastecer meu carro, vi uma caminhonete mais antiga e batida no canto do olho. Virei a cabeça para olhar e notei duas figuras escuras apenas sentadas lá. Não consegui distinguir nenhuma característica específica, mas pareciam estar conversando enquanto observavam o local.
Deixei para lá e terminei de encher o tanque antes de voltar para o meu carro. Decidi entrar no prédio rapidamente para pegar alguns lanches para o meu namorado. Então entrei e rapidamente escolhi alguns itens. Assim que terminei minha compra, 2 homens usando jeans com moletons pretos entraram na loja com armas em punho. Ambos pareciam ter uns 20 e poucos anos e eram bastante fortes. "Todo mundo no chão", gritou o primeiro homem. O caixa e todos os outros na loja obedeceram imediatamente às ordens. Havia alguns sussurros de pânico até que um dos homens gritou com eles para se calarem. Meu coração acelerou e meu sangue gelou. Esses homens estavam prestes a assaltar o local e possivelmente atirar nos clientes ou no caixa. Orei silenciosamente para mim mesma, pedindo que ninguém fosse morto ou gravemente ferido. Um dos homens agarrou meu cabelo. "Você, fique de pé", ele ordenou. Temendo por minha vida, fiz o que ele mandou. Quase imediatamente, senti um braço envolver meu pulso e me segurar. Eu teria dado uma cotovelada nele, pisado no pé dele ou tentado socar o rosto dele, mas estava tão paralisada de medo que não conseguia pensar ou fazer nada. A pior parte foi sentir uma arma mirando na parte de trás da minha cabeça. Tentei me afastar do agarre do homem, mas ele apenas me segurou mais forte e sibilou para mim: "Fique quieta, querida, e ninguém se machuca." O outro homem gritou com o caixa para entregar o dinheiro. "Vai entregar a grana ou vou espalhar os miolos dessa vadia pela parede", disse. Não tinha nenhuma conexão com o caixa além de ser apenas uma cliente na loja, mas pude perceber pelo olhar nos olhos dele que ele queria me proteger de qualquer maneira possível. Era um homem mais velho, provavelmente na casa dos 60 anos, com óculos no rosto. Sabia que ele não tinha escolha a não ser obedecer às demandas deles. Rapidamente, ele abriu o caixa registradora. Enquanto ele entregava o dinheiro, senti o cano da arma pressionando o lado da minha cabeça e quase comecei a entrar em pânico. Me segurei e apenas comecei a chorar um pouco. Minha garganta ardia de segurar tudo para trás apenas para manter-me vivo o máximo possível. Assim que cada nota foi parar nas mãos do homem, sirenes soaram do lado de fora. O homem então enfiou o dinheiro em uma mochila e socou o caixa. Então fui jogada para o lado, meu estômago e braço batendo na beira do balcão antes de cair no chão. Assim que os 2 homens saíram correndo, foram cercados pela polícia em segundos. Foram derrubados no chão e algemados. Eu ainda estava recuperando o fôlego, mas estava mais preocupada com o caixa. Me ergui e olhei por cima do balcão. Em sua maior parte, ele parecia bem, embora eu pudesse ver que seu olho direito estava ficando roxo. Seus óculos estavam quebrados no chão. "Você está bem, senhor?", perguntei fracamente. "Meu estômago ainda dói." "Estou um pouco cego no momento, mas vou ficar bem", ele respondeu. "Está tudo bem com todos?", perguntou uma voz familiar. Um dos policiais, que também era muito amigo do meu pai, tinha entrado na loja. "Só nós 2 precisamos de atenção", eu disse. O policial se virou para nós e imediatamente me reconheceu, perguntando se eu estava bem. O caixa e eu contamos tudo a ele, enquanto outros policiais eventualmente entraram e questionaram os outros clientes. Descobriu-se que um cliente havia se esgueirado para o banheiro e ligado para o 190 sem que os assaltantes percebessem. Depois que o questionamento terminou, simplesmente não conseguia mais segurar. Explodi em lágrimas, não porque estivesse com dor, mas porque acabará de passar pelo momento mais assustador da minha vida. Só queria chegar em casa e colocar uma bolsa de gelo no meu estômago. O caixa foi levado às pressas para o hospital numa maca. "Você precisa de atenção médica?", perguntou o policial. Balancei a cabeça e chorei. "Só quero ir para casa", disse. Enquanto saía da loja, notei alguns policiais investigando a caminhonete que tinha visto antes, e então me caiu a ficha de que o veículo pertencia aos 2 homens. Eles estavam observando o local, esperando o momento certo para atacar, e tenho quase certeza de que eu fui a primeira pessoa que viram para usar como isca. Um carro de polícia me seguiu até em casa naquela noite. Eventualmente, chegamos ao meu bairro. Minha mãe já estava na porta de casa e me abraçou. Continuava me perguntando o que aconteceu,
mas mal conseguia falar porque estava chorando tanto. Uma vez dentro de casa, meu namorado me viu e me abraçou até me acalmar. O amigo do meu pai veio pouco depois e explicou o que aconteceu no posto de gasolina. Depois que os policiais saíram, eu estava deitada no sofá assistindo TV com uma bolsa de gelo no estômago. Meu irmão entrou e me perguntou o que aconteceu, mas sabia que ele teria que ir para a cama em breve, então prometi que contaria a ele pela manhã. Ainda estava muito abalada com o que aconteceu e não queria assustá-lo. Então fiz uma promessa a mim mesma de que nunca mais iria a certos lugares à noite, nunca mais. Naquela noite, mesmo após os eventos aterrorizantes no posto de gasolina, o alívio de estar em casa com minha família e meu namorado trouxe um conforto reconfortante. A sensação de segurança em um ambiente familiar ajudou a acalmar meus nervos abalados. Embora as imagens daqueles momentos tensos ainda ecoassem em minha mente, eu sabia que estava protegida e cercada por aqueles que me amavam. A experiência me deixou com cicatrizes emocionais, mas também com um profundo apreço pela segurança e pelo apoio da minha família e da aplicação da lei local. Nos dias seguintes, enquanto processava o que aconteceu, prometi a mim mesma que nunca mais permitiria que o medo me paralisasse, mas que usaria essa experiência para fortalecer minha determinação e vigilância em relação à minha segurança pessoal. Há alguns anos, houve relatos de uma mulher sendo atacada em minha área. Isso foi chocante porque minha comunidade havia recentemente se livrado de um monte de traficantes de drogas que operavam no meu bairro, e a atividade de gangues relacionada a isso havia diminuído significativamente. Estávamos todos ansiosos para viver em um bairro limpo e pacífico por um tempo, mas não tivemos essa sorte. Eu morava em um prédio de apartamentos e tinha cerca de 17 anos na época. O ataque à mulher foi brutal, ela havia sido agredida sexualmente e espancada até desmaiar. Nos meses seguintes, isso aconteceu com pelo menos uma dúzia de outras mulheres. Poucos detalhes foram divulgados para a imprensa. Acredito que as vítimas estavam com muito medo de falar publicamente sobre seus encontros. Felizmente, todas sobreviveram, no entanto, nenhuma delas foi capaz de dar uma descrição precisa do agressor, pois ele geralmente se aproximava por trás, na escuridão. Todas foram atacadas enquanto voltavam para a casa do trabalho, o que significava que o agressor provavelmente observava essas mulheres e se familiarizava com suas rotinas antes de atacá-las. Todo mundo estava nervoso, dava para sentir nas ruas. Maridos e pais apressavam suas famílias para dentro de casa assim que o sol começava a se pôr. As crianças não podiam brincar do lado de fora depois do anoitecer, e como era inverno na época, o sol se punha bem cedo. Assim que escurecia, as ruas ficavam desertas. Um dia, minha avó veio nos visitar. Minha mãe estava com uma gripe muito forte, então minha avó passou o dia conosco. Acho que conversamos um pouco demais, porque quando ela estava pronta para ir embora, já estava completamente escuro lá fora, e parecia errado deixar minha avó sair sozinha. Minha mãe obviamente não estava se sentindo bem, então, sendo a adolescente estúpida e corajosa que eu era, disse que acompanharia minha avó até o ponto de ônibus. Eu tinha apenas 1,60 m, não exatamente a guarda-costas ideal, mas sério, vocês deixariam sua avó andar pelas ruas sozinha com um estuprador em série solta? Chegamos ao ponto de ônibus tranquilamente e me despedi da minha avó enquanto ela embarcava no ônibus. Depois que o ônibus saiu de vista, notei que havia uma multidão de pessoas que tinha descido do ônibus antes da minha avó embarcar. Assim que o ônibus sumiu de vista, de repente senti que estava sendo observada, e me virei rapidamente. Foi quando vi uma figura sombria parada embaixo de um poste de luz, um pouco abaixo da rua, próximo ao ponto de ônibus. Fiquei paralisada, chocada. Os ataques recentes estavam na parte de trás da minha mente o tempo todo, e aqui eu estava praticamente sozinha, encarando uma figura sombria que estava parada embaixo de uma luz de rua. De repente, comecei a correr e alcancei uma pequena multidão de pessoas que tinham descido do ônibus. Corri pela multidão e cheguei em casa, olhando para trás a cada 5 segundos. Estava histérica quando cheguei ao meu prédio de apartamentos. Agora, me ouçam. Eu sei que tecnicamente nada aconteceu comigo, mas estava com medo até o último fio de cabelo.
Então, resolvi ligar para o número não emergencial da polícia só para informar que havia um homem suspeito do lado de fora do ponto de ônibus. Mal não poderia fazer, certo? Um tempo depois que fiz a denúncia, um policial me ligou de volta. Eu dei meu número quando fiz o relatório inicial. Eles estavam realmente procurando pelo cara, então fizeram questão de investigar qualquer possível pista que obtiveram. O homem foi completamente descrito pelas imagens da câmera de segurança do ponto de ônibus, e sua aparência correspondia exatamente ao que uma das vítimas havia descrito. Alguns dias depois, soube por um relatório de notícias local que eles haviam prendido alguém em conexão com os ataques. Na noite anterior, o vi no ponto de ônibus. Ele aparentemente quase matou uma policial feminina que estava patrulhando uma área onde um dos ataques havia ocorrido. Ele a atacou por trás e quase a espancou até a morte com uma barra de ferro. Felizmente, a mulher sobreviveu, mas acredito que essa foi uma das razões pelas quais a polícia estava tão determinada a pegá-lo. Aprendi mais uma coisa desde a sua prisão. Dele aparentemente estava lá no ponto de ônibus para observar mais potenciais vítimas. Agradeço a Deus por ter ligado para a polícia naquela noite, apenas por um palpite. Gosto de pensar que contribuí para a prisão de um homem muito perigoso. Espero que ele passe o resto de seus dias atrás das grades, onde animais como ele pertencem. Este evento ocorreu quando eu tinha 9 anos, em 1987. Eu cresci na cidade de Said, Massachusetts, uma cidade de médio porte na fronteira com New Hampshire. Meu pai trabalhava para uma empresa de plásticos local muito conhecida, e minha madrasta trabalhava na igreja congregacional. Eu era arrastado com ela para a igreja todos os domingos, querendo ou não. A única graça salvadora de ir à igreja com a esposa do meu pai era a oportunidade de ir ao parquinho após a aula da escola dominical e desfrutar do bolo que eles tinham quase todos os domingos. Em um domingo, no final de novembro, fui arrastado para a igreja com a esposa do meu pai. Depois, como de costume, eu e o resto das crianças da classe nos espalhamos pelo pátio da igreja para socializar e deixar cair bolo por toda parte. Não me lembro exatamente do que me levou a abordar uma garota chamada Abby. Ela era 2 anos mais nova do que eu e muito mais popular. Ela era alguém que eu mal conhecia e raramente falava, mas ainda assim algo me impulsionou a falar com ela naquela manhã. Hey, Abby, comecei, sentindo-me impelido por algo que não conseguia explicar. Você precisa deixar suas unhas crescerem para que, se alguém tentar te machucar, você possa ir direto nos olhos deles. Eu estava totalmente sério ao dizer isso. Ela me deu um olhar confuso e disse, ok, por quê? Eu não tinha uma resposta para isso, então apenas dei de ombros e disse, apenas faça isso, ok? Confie em mim. Uma semana depois, ela, seu irmão mais novo e a mãe dele seriam encontrados mortos, assassinados por um psicopata do bairro chamado Daniel LaPlante, que havia invadido a casa deles, atirado e matado a mãe de Abby, Priscilla, e depois afogado Abby e seu irmão, William. Ele conseguiu se esconder da polícia por pelo menos 2 dias, sendo eventualmente capturado a meia hora de distância, na cidade de Ayer. Quando foi preso, a polícia notou arranhões ao redor dos olhos dele. Eu chorei quando descobri que ela e sua família haviam sido brutalmente assassinadas. Finalmente, entendi por que eu tinha que alertá-la, mas ainda não conseguia explicar como eu sabia. Independentemente disso, vejo isso como um fracasso da minha parte. Lembro-me de estar incrivelmente angustiado com isso. Nenhuma criança de 9 anos deveria carregar esse tipo de fardo ou culpa. Sinto muito pelo que aconteceu com Abby e sua família, e gostaria de poder ter feito mais para salvar sua vida. Levei anos para aceitar mentalmente o que aconteceu. A culpa do sobrevivente é uma coisa terrível, mas eu era apenas muito jovem para entender completamente. Minha melhor amiga é uma influenciadora das redes sociais, nada muito grande, mas com um número grande o suficiente de seguidores para conseguir produtos gratuitos e já fez algumas viagens patrocinadas.
Ela trabalha em período integral, mas faz o Instagram como algo extra, principalmente pelos benefícios. Ela ainda não é grande o suficiente para viver disso, de qualquer forma. Esta foi a primeira viagem dela assim. Um pequeno hotel boutique em Miami a contatou pelo Instagram e ofereceu a ela uma viagem com todas as despesas pagas para o Memorial Day em 2018, em troca de ela ficar no hotel, tirar fotos e fazer alguns stories. Ela foi informada de que poderia trazer uma amiga do sexo feminino com ela e que tudo seria coberto. Esta era a primeira vez dela fazendo isso, então na época ela realmente não sabia como funcionava. Eles enviaram a ela um contrato falso para assinar. Dizia que ela seria responsável por pagar a passagem de avião para Miami e que seria reembolsada depois. Isso era para evitar um no-show, ou seja, se a influenciadora contra a passagem comprada pelo hotel e ela não aparecesse. Parecia razoável. Ela me convidou em vez de uma amiga do sexo feminino porque estava nervosa com toda a situação. Achamos que não seria um grande problema e, no pior cenário, eles não pagariam minha passagem de avião e ela disse que, se fosse o caso, ela apenas cobriria para mim. Supostamente, seríamos pegos pelo hotel no aeroporto. Então, chega o dia e chegamos a Miami. Havia um cara segurando um cartaz com o sobrenome dela e o logotipo do hotel. Fomos cumprimentados e escoltados para um SUV preto. Aqui é onde as coisas ficam estranhas. Assim que entramos no carro, o motorista está visivelmente chateado. Achamos que ele estava falando com o cara que nos levou até lá, mas ele estava falando com minha amiga. Ele tinha um sotaque muito forte e estava usando óculos escuros. Ele estava dizendo à minha amiga que ela não podia trazer o namorado, se referindo a mim, e disse que deveria ser 2 garotas. O hotel me disse 2 garotas, não uma garota, um cara, 2 garotas. Ele estava exigindo ver onde estava a outra garota. Ficamos sem palavras e confusos, e o cara que nos levou até o carro parecia irritado. Ele entrou no banco do passageiro e começou a discutir com o motorista em algo que parecia português. Então ele se virou para nós e perguntou onde estava a outra garota. Minha amiga estava muito chateada nesse ponto e disse a ele que não havia outra garota, que ela era influenciadora do Instagram e que eu era apenas uma amiga vindo com ela na viagem. O cara grande no banco do passageiro saiu, jogou nossas malas para fora do carro e disse algo como isso é uma droga ou algo assim. Ele então voltou para o carro e eles foram embora. E foi isso. Ficamos chocados, mas ela estava em choque completo. Minha amiga imediatamente enviou um e-mail para Melissa, que era a pessoa de relações públicas com quem ela estava em contato por e-mail. Quando ela não obteve resposta, decidimos pegar um táxi para o hotel. Quando chegamos lá, foi aí que tudo começou a fazer sentido. O hotel havia sido rebrandado e tinha um nome completamente diferente. Mostramos a eles a conta do Instagram e era de fato a conta do antigo hotel, mas não do novo. Eles afirmaram que nunca nos contataram. Quem estava no comando da antiga conta do Instagram ou quem teve acesso a ela não sabemos. Vale ressaltar que este era um hotel bastante conhecido e a conta tinha mais de 10.000 seguidores, era real, mas, ao verificar melhor, percebemos que as postagens e fotos eram realmente antigas. Minha amiga se sentiu idiota e acabou desabando. Ligamos para a polícia e nos encontramos com o detetive. Eles investigaram quem estava administrando a conta antes ou quem tinha acesso a ela e nada aconteceu. É angustiante e assustador saber que quem queria sequestrar minha amiga ou qualquer outra garota usando essa conta antiga do Instagram do hotel sabe quem minha amiga é. Essa conta foi excluída desde então e nunca mais ouvimos nada de ninguém. Mas pensar que minha amiga poderia ter sido sequestrada se ela tivesse ido com outra garota em vez de mim me dá calafrios.